RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018. Minha gente, um dia importante, porque é 26 de setembro, uma quarta-feira, nós nos encaminhamos para o final do mês de setembro. Semana que vem já estamos no 10 de outubro. É uma loucura a velocidade do tempo, ele é implacável. Aproveite, por favor. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Hoje temos aí Copa do Brasil, partidas maravilhosas para assistir quem acompanha o futebol. Temos, por exemplo, o Cruzeiro e Palmeiras e Cruzeiro, enfim, é uma partida maravilhosa. 2 gaúchos comandando as equipes, Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari. Então, partidas importantes, tem mais Flamengo e Corinthians. Vejam só, são 2 partidas exemplares. Então, para quem acompanha o futebol e especialmente a Copa do Brasil, que se desenha agora e se segue aí para as semifinais, né? Então, um jogo importantíssimo, vamos ver o que acontece nesta noitada do futebol brasileiro, Jurandir. O Cruzeiro joga com o favoritismo de ter vencido a primeira partida em São Paulo. Ganhou lá de 1-0, joga em casa, não tem o gol qualificado, sempre é bom salientar que acabou na Copa do Brasil, continua na Libertadores, mas na Copa do Brasil não tem o gol qualificado. Então o Palmeiras, de qualquer maneira, joga pela vantagem de ter feito 1-0 e joga por empate, né? Aquelas alturas, quer dizer, derrota, aí vai para pênalti. E no caso do Corinthians recebe o Flamengo, empatou 0-0 no Maracanã, então recebe para jogar em casa, tendo que vencer também. São 2 jogos, jogos de times de ponta do futebol brasileiro, então, consequentemente, jogos muito atrativos, e especialmente para as torcidas respectivas, né? O Cruzeiro, por exemplo, eu estou torcendo que ele caia, né? Embora eu ache meio difícil que ele caia, porque ele está sujeito a, se ganhar essa Copa do Brasil, passa o Grêmio. Ele tem 5 conquistas, igual ao Grêmio, que tem 5 conquistas também. Então, se ganhar, vai passar. E é um prêmio disputadíssimo, né? São mais de 50 milhões de reais que está em jogo aí para o vencedor dessa competição. É uma das competições aí que mais paga no futebol sul-americano. Então, por isso que os clubes estão deixando de lado o Campeonato Brasileiro para se dedicar à Copa do Brasil, ou a Libertadores, ou essas outras competições, meu caro. Perfeito. Pessoal, Pudino. O Jurandir mencionou agora uma questão que o meu filho fala com muita frequência, que é o número de campeonatos da Copa Brasil que gaúchos e mineiros conseguem ganhar. E ele diz que conseguem ganhar porque são campeonatos de tiro rápido, com poucos jogos, não dá tempo de haver a perseguição que, segundo ele, normalmente se faz contra as equipes de Minas e do Rio Grande do Sul ao longo do campeonato nacional. E ele diz que ali um cartão amarelo a mais, um pênalti que não é dado, um tempo excessivo de jogo, uma expulsão, um pênalti marcado. Tudo isso vai somando e ao longo de um campeonato inteiro dá um prejuízo muito grande. Num campeonato mais curto, os juízes não conseguem fazer algo que não seja muito escandaloso. E aquela disputa direta, um contra o outro. Eu acho que faz muito sentido. Faz sentido. Perfeito. Antônio Augusto Maier dos Santos. Eu acrescento nisso ainda o fato de que, como a Copa do Brasil, ela tem um dinamismo muito peculiar e já tradicional, isso confrontado ao Campeonato Brasileiro, que tem uma trajetória de ano inteiro, acaba se tornando um fastio, porque dos últimos anos, sobretudo nas últimas 4 edições do Campeonato Brasileiro, o campeão já começou a ser definido pelo mês de agosto. Então, na verdade, há uma... Tu sabe que o Campeonato Brasileiro ele perdeu a graça desde que acabou aquele mata-mata final, que eram vários times que disputavam e 8 se classificavam. Aqueles 8 jogavam, o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º, assim e tal. Eliminatório. Aí era estádio cheio.
aquela expectativa. Agora não, você acha bem, Cruzeiro estava 4 rodadas na frente, campeão, Corinthians estava outras 4, 5 rodadas na frente, campeão, aí perde a motivação, né? Eu sou partidário do pontos corridos. Eu acho que é uma campanha, tá compreendendo? Se tu faz esse modelo que tu estás falando, ele é rentável financeiramente, tá compreendendo? E mais emotivo. Mais emotivo, mas não estabelece o melhor. Não estabelece. Não. Essa questão dos pontos corridos, claro, ela é por regularidade. É regularidade. Agora, é uma competição, no caso ali, uma competição mista, que é para dar sensação. O campeonato tem que ter emoção. Se não tiver emoção, não tem graça. Chega ali, até porque os jogos durante o campeonato, o torcedor vai lá, perdeu, não tem importância, vai ter outra partida ali na frente e tal. E se é um mata-mata, não, aí a coisa é diferente. Aí o nego vai, tem que ganhar, tem porque que a questão de jogar pelo empate para segurar o jogo tira toda a graça. Continuo com a minha posição. Se é para escolher o melhor, tem que ser corrido. Se é para escolher o melhor. Porque daqui a pouco o cara que está em terceiro, ele vira campeão, tá compreendendo? Quando tu estabelece um novo confronto no final. Então, eu acho que se é uma campanha que vem de 20 clubes, sai todo mundo zerado. Vamos ver quem é que chega na frente. Uma caminhada. Agora, daqui a pouco zera todo mundo. Vem cá, tu tá em terceiro, tá em quinta, quarta, vem cá, junta todo mundo, faz um sorteio, tu joga com o Antônio, com o Pedro, e daí... Não, são 2 posições. É mais justo esse? É mais justo. Inquestionavelmente é mais justo. Agora, é o mais emocionante? Não é. O mais emocionante é o outro. Tem um senão nisso tudo ainda, porque os mesmos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, sob o ponto de vista da busca de desempenho, almejando um determinado resultado, são 2 culturas diferentes de campeonato. Porque no Campeonato Brasileiro, como o Jurandir disse, então o Grêmio joga com o Sport, perde para o Sport na Arena. Por exemplo, dá um exemplo hipotético. Tem mais 3 rodadas, aí o Grêmio pega e ganha do Cruzeiro lá. Quer dizer, isso acontece no Campeonato Brasileiro, Silvas, porque tem essa gordura do ponto corrido. Agora, na Copa do Brasil, como é um soco aqui e um pontapé lá, não tem essa possibilidade do acúmulo de gordura. Então, cria uma situação tal e qual como o Grêmio vivenciou até um mês atrás, quando o Grêmio disputava a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Num ele acelera, no outro ele pode subir a Lucas de Oliveira ali em primeira, bem devagarzinho. Agora, na Copa do Brasil tem que arrancar em segunda. Mutatis mutandis, né? Um exemplo grosseiro, mas até nisso eu penso que o futebol se tornou algo confuso no Brasil. Até nisso se tornou confuso. É que nem a Libertadores da América, né? Entre a Libertadores e a Comebol, também há uma diferença muito grande entre as 2 competições, né? A Libertadores e a Sul-Americana. E a Sul-Americana, desculpe. Sim, a Sul-Americana, aliás, a Sul-Americana. É que a Libertadores é dos top, a Sul-Americana é do pessoal que ficou mais lá pro meio, né? Engraçado, tudo tem problema. A Copa do Brasil... A Copa do Brasil, a maior parte da Copa do Brasil é jogada entre times absolutamente desiguais. Isso. O que também não ajuda o futebol, convenhamos. Começa lá jogando o Gi-Paraná lá. Lagarto, lembra? Lagarto. Então ela ganha emoção nesse período aí que nós estamos, em que começam a jogar as principais equipes. Especialmente o pessoal do Maitá. E outra coisa, pontos corridos cria muita partida na retranca. É tudo defesa fechadinha, o cara pode empatar, joga pelo empate, faz um gol, tenta segurar o resultado. Fica ruim de assistir. Eu prefiro o jogo quando, tem que ganhar, aqui não tem alternativa. Muito bem, estamos aonde? Na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. A nova emissora de todos os gaúchos do Brasil e do mundo, né, minha gente? Porque nós estamos aí com 511 mil pontos de net no estado gaúcho, ao vivo em Rio Grande, estamos ao vivo lá em Pelotas, estamos ao vivo em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, São Leopoldo, Novo Hamburgo, a região metropolitana aqui, Esteio, Sapucaia do Sul, esses municípios vizinhos a Porto Alegre, a grande capital gaúcha dos porto-alegrenses, né? Tudo isso aqui com os 511 mil pontos de net ao vivo com a nossa grade de programação. Estamos também no planeta, né? Em todos os rincões da Terra, ao vivo, no YouTube, Facebook e Instagram. Então te liga aí, você que está cada vez mais fidelizado com a nossa emissora, você telespectador. Muito obrigado pela sintonia e pela confiança no nosso trabalho. Vamos adiante dizendo que nós temos que falar de Cindy Lojas Porto Alegre.
quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas, faça isso imediatamente e usufrua de todos os benefícios que ele traz para a sua prosperidade, ok? Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas, que é referência nacional em gestão e organização. Vamos adiante dizendo que Sucos Petri é a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, sem adição de água ou açúcar. Por isso é que eu digo que sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Barranco, subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Lá estão Chiquinho Tasca, Elcio Furini, todos apostos, né, de prontidão, com aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos, para que você ali, na primeira churrascaria com carne de angus certificada do Brasil, ou no Barranquinho, também passe os melhores momentos e usufrua das delícias gastronômicas do Barranco ou Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos adiante dizendo que se você tem problema financeiro, eu diria que tinha. Por quê? Mas por quê? Porque nós temos o Grande Banco do Sul, que tem um cartão espetacular também, né? Banricompras, minha gente, esse cartão é fenomenal, contempla todas as expectativas de um correntista. Banricompras é Banrisul, é o Grande Banco do Sul. Então, também, se você tem problemas, eu digo que tinha, porque as melhores taxas estão no Banrisul, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Dá uma olhadinha. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Perfeito, eu falei agora mesmo em Barranco, Barranquinho, e eu quero dizer o seguinte, que o Sentimento Galdério vai falar mais alto amanhã, porque o Barranco, lá liderado pelo Chiquinho Tasca e Elcio Furini, faz um evento de extrema importância. Parte do movimento financeiro do Barranco amanhã, ele será destinado exatamente à ONG Via Vida, Pró-Doações e Transplantes. Momento ímpar de conscientização da comunidade que doar é doar vidas, né? Então, seja um doador, diga para a sua família, olha, eu sou doador, se dá qualquer imprevisto, qualquer infelicidade, qualquer situação, estamos aí, né, minha gente? A vida é esta, então você é um doador, salva quantas vidas? Ontem esteve aqui, anteontem esteve aqui o pessoal do Via Vida dizendo que um corpo, uma pessoa, quantas vidas pode se restabelecer ou manter, né? Com as doações de órgãos, de tantos órgãos, de uma pessoa pode se capitalizar. E a gente tem uma cultura aqui que é difícil de entender isso, né? Mas o pessoal é refratário à doação. Mas tem que haver essa conscientização de doação, né? De estender a mão ao próximo, porque se a pessoa está, né? Partiu, sejam felizes outras pessoas. Mas a sua família tem que ser comunicado do seu desejo, evidentemente, porque quem decide isso é a família, ok? Então, tour gastronômico, Via Vida, amanhã no Barranco. Então, te liga, a partir do meio-dia, toda a férias, todo o faturamento, né, da empresa terá um percentual destinado a esta instituição e a esse movimento tão importante. O Via Vida, que tem sua sede na rua São Mateus 815, lá no Jardim do Salso. É sensacional, vale a pena você conhecer e saber tudo que eles fazem lá em benefício de transplantados também, que vêm de vários lugares do Brasil, porque nós temos referências em transplantes aqui no Rio Grande do Sul, nos nossos hospitais. Então, essas pessoas ficam lá hospedadas com toda a atenção, né, para que se recuperem das suas cirurgias, etc. e tal, ou muitas vezes estão ali aguardando o momento do transplante. Então, te liga que é importante isso aí, esse sentimento solidário. O telefone do Via Vida Pró-Doações e Transplantes é o 33-33-45-19 e amanhã, então, Barranco, subindo ou descendo a Protásio, é exatamente o tour gastronômico Via Vida que acontece no Barranco amanhã. Ok? Vamos adiante. Olha, minha gente, o poder público perde muito dinheiro, perde muito tempo. Nós temos um exemplo hoje, capa de jornais, que é exatamente a mudança da Avenida da Legalidade e da Democracia, que era a Avenida Presidente Castelo Branco, passou a ser... O senhor sabe quantas horas a Câmara de Vereadores se dedicou a discutir esse assunto? Foi uma coisa infinita. E quanto custou isso aí dentro da Câmara de Vereadores, o salário dos vereadores, dos funcionários, o tempo perdido numa matéria tão insignificante? Por que mudaram o nome desta artéria, dessa avenida? E agora voltaram atrás
Quanto tempo foi posto na lata do lixo e capital do cidadão, do contribuinte de Porto Alegre? É lamentável, Percival Pugino. Isso é um hábito da esquerda, principalmente, fazer esta revisão da história, não é? Trazer ao tempo presente permanentemente os fatos que lhe convém, que lhe interessam, porque a esquerda se vitimiza em relação ao regime militar, então ela faz questão permanente, embora tenha passado mais de meio século, faz questão permanente de se apresentar como uma grande vítima daquele período. Lançaram ali raízes políticas, se nutrem daquela seiva, né? Vivem do rancor, então fazem questão de ficar tratando destas pautas e fazem esse tipo de coisa. Realmente é uma besteira, uma perda de tempo. Imagina se nós fôssemos fazer esta revisão histórica, ficariam poucas placas. Porque todos os claro, mas todos os políticos têm seus problemas ao longo de suas trajetórias. Nenhum país sério faz uma coisa dessa. Isso é falta de seriedade e, como disseste bem, falta do que fazer. Falta do que fazer. Um tema insignificante, eu diria, porque não deixaram como estava. Essa encrenca, não tem explicação esse tipo de picuinha para mudar o nome de avenida de artéria. Perder o poder legislativo todo esse tempo. Tem gente que diz que não gosta, mas tem saudade daquele tempo. É verdade, exatamente. Tu disse que ficam poucos, realmente ficam. Que fica aquele negócio assim, não, é porque foi ditador. Então, Getúlio Vargas tem que tirar também. Tirar, claro. Então, Getúlio Vargas também foi ditador. Né? Tirou Borges. Tirou Borges. Medeiros. Todo mundo sabe como é que vencia as eleições. E por aí vai, né? Antônio Augusto Maier dos Santos. Eu vou agregar ainda na tua lista de despesas alguns insumos de ordem prática. Por exemplo, luz, água, copo plástico, cafezinho, nas sessões da Câmara. Papéis. Tudo isso, vamos pensar sério, é insumo, é tributo, é custo. Tudo isso, José Silvas, nas latas dos lixos. Porque lá no Tribunal de Justiça também houve tempo, dinheiro, energia, papel, tudo para discutir algo que, sob uma perspectiva da administração pública, foi redundante, Percival Pugina. Uma coisa absolutamente ociosa, algo sem nenhum relevo do ponto de vista prático e que resultou, ao final, na transformação de um nome para a restauração de um outro nome, qual seja, o mesmo. Então, na verdade, Silvas, é um axioma, é uma coisa chata. Quantas vezes vai acontecer isso aí? Quantas vezes isso vai se repetir, Pugina? É verdade. Falta pauta. Mas vem cá, falta criatividade. Eu tenho uma questão que esse comportamento, isso é próprio da infantilidade. Eu vejo a coisa sob essa ótica, sabe? O inconformismo com algo que é do poder público. Não se pertence isso. Então nós vamos começar a discutir o Getúlio Vargas. Na minha opinião, modesta, se houve alguém com uma pretensão escancaradamente ditatorial, com veios de nepotismo, de hipocrisia e de maldade, foi esse senhor Getúlio Vargas, que transmudou o nome da avenida enquanto era vivo. Aliás, não foi ele, foi o senhor Alberto Bins que transformou o nome da avenida, né? Então, numa situação prática, José Silva, sim, por favor, Porto Alegre está desabando, uma cidade corroída, um turista, uma visita que desça aqui em Porto Alegre e faça o trajeto do aeroporto à Zona Sul, ele vai pensar, mas por que não terminam essa cidade? Por que essa cidade tem esse perfil inacabado? Estourou alguma bomba aqui em Porto Alegre nos últimos anos? É muita ruína, é muita feiura, é muito mato, é muito capim, é muito abandono, tem muito vagabundo na rua. Não, o diagnóstico está dado, estourou uma bomba. Além de toda essa situação, o programa começa em cima do município de Porto Alegre. O inexistente
município de Porto Alegre em termos de gestão. Nós temos, então, mais a IPTC atrapalhando na Avenida Castelo Branco, né? Atrapalhando, fechando o trânsito, trocando placas, tá? Essa é a despesa do município, a nossa despesa, nós pagamos essa conta. Está lá a IPTC, a inoperante IPTC fazendo alguma coisa por ali, trocando placas. Quer dizer, um serviço que não precisava ser feito. Está lá caminhões, funcionários, né? Gasolina, diesel, tudo isso tinta. aí, né? E atrapalhando o trânsito. Precisava aquilo tudo? Tudo isso aí pela brincadeira que acontece na Câmara de Vereadores. Vamos adiante ainda dizendo que Prefeitura, o Executivo recua na remodelação, no recálculo do IPTU de Porto Alegre. Ora, como é que um município inoperante, sem gestão, pode querer aumentar tarifas de IPTU quando ele não oferece nada, quando ele não faz uma capina, quando ele não faz um tapa-buracos e quer aumentar a planta do IPTU, de financeiro do IPTU? Pô, um pouco de vergonha, respeito ao contribuinte. Quer dizer, nós pagamos em troca de nada, em nome de nada, de contrapartida, e ainda quer aumento. Agora ficou para o ano que vem. Um pouquinho de vergonha na lata faz bem. Prefeito Nelson Marquesan Júnior. Mas só ficou por ano que vem porque ele vislumbrou que não tinha possibilidade. Não tinha chance de aumentar. Exatamente. Isso que ele vai ficar por ano que vem. Não foi por outra razão. Exatamente. Se dependesse dele, o talagaço saía. Exatamente. Mas aí talvez seja importante dizer o seguinte, ele perde pela segunda vez, perde o seu segundo ano, por uma pretensão de fazer a coisa como ele quer e não recuar 1 milímetro na sua pretensão de dar aquele enorme tarifaço em cima do IPTU. Porque se tivesse sido moderado no pedido, talvez ele tivesse neste ano avançando seu segundo aumento sobre o IPTU de quando ele assumiu. Mas não, ele quis tudo de uma vez só. E claro, na crise que o país está mergulhado, com a cidade do jeito que está, não vai aprovar nunca na Câmara. Mas de qualquer maneira vamos ter reajuste, né? Sim. Vamos ter reajuste. Aí é mas não na proporção que claro, não na proporção que ele vinha. Estou dizendo, ele já perdeu a oportunidade por 2 exercícios consecutivos. Mas vejamos uma coisa, sob o ponto de vista cronológico. O ano de 2019 antecede o ano de 2020, que é de eleição municipal. De sã consciência, algum vereador vai votar o aumento, ciente de que o discurso vai ficar latente por 1 ano? Obviamente que não. E numa situação como Porto Alegre vem vivenciando ultimamente, é algo que beira o medonho, esse tipo de proposta, porque Porto Alegre, ela se transformou hoje numa cidade com perfil de abandono. Fizeram aquela obra ali na usina do gasômetro, com o recuo de pista, José Silvas, e não tem uma guarita para a guarda municipal. Então eles põem aqueles cavaletes e ficam estacionados aqueles carros da guarda municipal. Coitado da guarda, não tem culpa nenhuma nisso. O problema foi da obra. A obra não previu uma guarita blindada, porque hoje o pessoal que atua no crime atua forte, né? Então não tem uma guarita para a brigada militar e para a guarda municipal. Então tem aquele recuo, eles põem os cavaletes, Pugina. É nitidamente um improviso. Eu passei ali a semana passada, vindo lá da Rádio Guaíba, chovia, mas chovia mesmo. Coitado daquela guarnição, da guarda parada ali naquele recuo de pista, na iminência de uma invasão d'água do Guaíba. Quem é que vai... Quer dizer, Porto Alegre é uma cidade sem planejamento, é uma cidade que não prospera, porque ela não consegue ser autossuficiente. O trânsito aqui em Porto Alegre intimida. O pior trânsito das capitais que eu conheço boa parte delas, é indiscutivelmente o de Porto Alegre. O motorista mais mal educado, mais intransigente, mais inadequado é o porto-alegrense. É um motorista fadado ao problema. Combinado a uma coisa que tu disseste aqui uma vez, Pugino. O motorista em Porto Alegre anda mal-humorado por conta das vias de acesso. E outra coisa que o Silvas toca aqui, esse material que é colocado ali, José Silvas, aqueles olhos de gato... Taxões. Mas o que... Eles são apaixonados. Tu não quer abrir uma fábrica disso comigo? Não, mas não é isso aí. Além de ser uma coisa esquisita, tá compreendendo? A demanda de taxões e olhos de gato, porque compram horrores, né? A EPTC gasta uma fortuna comprando esse tipo de equipamento que só deteriora as ruas e chiqueira as ruas, tá compreendendo? Acumula água e nós não temos ruas para isso aí, nós não temos artérias para isso. Tem um estacionamento num lado da avenida, como na Venâncio Aires, e aí eles fazem aquela onda
de tachões e olhos de gato. Quer dizer, espreme completamente o veículo, está compreendendo? Onde poderiam ter 3 pistas, se não tivesse, por exemplo, o estacionamento, você não tem como andar, não tem como andar. Aí é que o trânsito fica completamente lento, tartaruga, por causa da incompetência da IPTC. É uma engenharia caótica. Eles que viajem pela Europa e pela Itália, por exemplo, e deem uma olhada como é que funciona lá o trânsito, como é que é feito o trânsito, como é que é feita a engenharia. Vão aprender lá fora isso aí, vão para os Estados Unidos aprender, ficam inventando aqui numa mesa na sede da IPTC, tem 600 empregados, só no setor da IPTC tem 600 cabeças. Tá para ti, negão? É gente que não termina mais, tem que multar, senão não paga essa conta. O que tu me diz da 7 de setembro? O que tu me diz da 7 de setembro? O que tu me diz do José do Patrocínio? Da José de Alencar, na frente do Mãe de Deus. Mas o que é isso, Pugina? Experiência com dinheiro público. Ciclovias. Mas que ciclovia, José Silva? Que ciclovia? As pessoas, ali na frente do Zafari, está havendo uma ciclovia. Sabe há quanto tempo aquilo ali está em obras? Há mais de 40 dias. O meu escritório fica ali na frente, eu acompanho, eu fotografo. O tempo está nublado, não tem serviço. Eu não consigo entender, Jurandir. Há 40 dias para obra no Brasil é muito pouquinho tempo. Mas Jurandir... fazer um corredorzinho, pouquinho tempo. Um bequinho. Mas é uma coisa que beira a tristeza, é uma cinte. Sabe o que é isso? É uma relação totalmente anômala com a realidade. É como se a realidade não existisse. O que existe é a teoria. A teoria é que é bom, é saudável andar de bicicleta. Portanto, dane-se o fato, dane-se o trânsito, dane-se o estado nervoso da pessoa, dane-se o espaço público e fica aquele espaço ali aberto para tentar forçar o uso de um tipo de pista e de veículo de transporte urbano que não cabe numa cidade com a topografia de Porto Alegre. Se a cidade fosse plana, não precisava nada disso. A população estava andando de bicicleta. A população não anda de bicicleta porque não dá para andar de bicicleta em Porto Alegre. Agora, e há uma carência nisso, me permitam. Eu estou ali na frente, eu visualizo essa obra, José Silva. Queira ou não, em frente à minha mesa. O que acontece ali é que as pessoas, o porto-alegrense, ele tem uma sede de usufruir de um espaço público que mesmo aquilo ali na brita, no cascalho, José Silva, incompleto, irregular e torto, porque está mal feito, as pessoas usufruem daquilo ali desesperadamente, Jurandir, porque é um espaço seguro. Mas não obstante, sábado eu passei na parte que está completa e o nosso porto-alegrense, o ciclista da cidade mais politizada do Brasil, o eleitor mais politizado do Brasil, está em Porto Alegre. Sabe o que ele faz? Ao invés de usar a ciclovia, ele anda na Ipiranga. Ele não anda na ciclovia. Não, ele não anda. Ele anda na Ipiranga. O ciclista que se estabelece como ciclista, ele não admite andar em ciclovia. Ele anda na pista. Aquilo ali ele diz que é para amador, entende? É bicicletinha. Sim, Porto Alegre tem algum campeão mundial de ciclismo. Outra coisa que se questiona aqui é o Itaú, né? Como é que eles se estabelecem nas ruas de Porto Alegre com aquele monte de bicicletas, quanto é que ele contribui para o município para botar as bicicletas, que é uma monstra propaganda, tá compreendendo? E em lugares privilegiados. E por que só o Itaú? Não, também é uma boa pergunta. E por que eles têm os espaços nobres para colocar as bicicletas? E ainda são alugadas, né? É faturamento. E outra coisa... Ninguém explica. Aqueles baús de lixo, aquilo, ocupando vaga, atrapalhando fluxos como a Garibaldi, a Barros Cassal. Como é que se explica aquilo? Absolutamente inconveniente, roubam vagas, mal pensado, mal definido. Olha, eu torço para que um dia, eu já nem vou estar aqui mais, mas eu torço para que um dia o modelo de administração pública seja por eleição de gestores vinculados aos quadros. Chega de eleger político. Não, mas olha aqui, ó. Nem no Canadá. Nós temos que tirar o chapéu. Esse Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, não, deu um bolo no Porto Alegrense. PSDB passou por cima, tá compreendendo? Seu Nelson Marquesan Júnior, PSDB. Engoliu a jogada da prefeitura, fez um marketing maravilhoso. Eles tinham um samba enredo, deixa comigo. Não, a propaganda dele, não, tem que tirar o chapéu. Não, e era cadenciado, né? Bambas da orgia. E aí, depois sentou na cadeira, nos deu, ó, vai, que é tua. É brincadeira. Nelson Marquesan Júnior, meus parabéns, hein? O que tu estás fazendo com o Porto Alegrense, hein? O que nós cometemos, o que nós te fizemos, Marquesan Júnior, para te nos judiar tanto assim com essa gestão de extrema incompetência? Uma coisa que eu quero te dizer, Jesus, há horas eu vim pensando em dizer isso aqui e me lembrei de dizer isso agora. Quando chove em Porto Alegre,
há locais que se transformam em verdadeiras piscinas comunitárias, né? Elas se transformam em locais para esportes aquáticos. Eu penso, vocês me corrijam, vocês três moram em Porto Alegre há muito mais tempo do que eu, vocês haverão de concordar comigo. Quando há uma situação que se reitera, se perpetua, pode-se dizer em alguns casos, não é o momento de técnicos da administração estarem justamente em dia de chuva, com capas de chuva, guarda-chuvas, botas, acompanhando e verificando a causa daquilo? Pois em dia de chuva não tem ninguém na rua. Eu sinceramente, ou eu sou muito idiota, ou eu não consigo entender. Não é em dia de chuva, Pugina, tu tem que ver o que acontece, porque a chuva entope boca de lobo. Não, em dia de chuva não tem ninguém. Não, outra coisa, a cidade, para terminar com o assunto Porto Alegre, tá? Incompetência de gestão. O que é a tomada dos camelôs ganhar a cidade? Eles é que estão governando a cidade. Eles são os prefeitos. Toda essa turma aí que trabalha com picaretagem, carga roubada, etc e tal, que está comandando Porto Alegre. Eles são os verdadeiros gestores de Porto Alegre. Eles se instalam onde eles querem, como eles querem, a hora que eles quiserem. Que saudade de Denir Sequim. É verdade. Que saudade. Denir Sequim, eu sei que eventualmente tu estás nos assistindo. Um abraço muito fraterno para ti. Fez uma figuraça. Ele limpou a cidade, fez o camelódromo, tá? Aquele centro comercial de compras lá, que tem não sei quantas lojas, acho 2.000, 3.000 lojas lá dentro, não sei como é que é aquilo. É uma fábula. E não deixaram, foram, né? Flácidos, e eles tomaram conta de novo. Quando o Denir estava lá, funcionava. Funcionava. Vamos adiante dizendo que... Silva, deixa eu fazer uma observação, porque, para mim, este assunto é de importância, e eu acho que os problemas de Porto Alegre não podem ficar só em cima dos ombros do prefeito, embora ele tenha todas as responsabilidades sobre as quais eu já falei aqui. Mas o grande problema de Porto Alegre hoje, que é maior do que o problema e as dificuldades de relacionamento do prefeito com a sociedade e com a Câmara de Vereadores, é a Câmara de Vereadores que não cumpriu e não cumpre o seu papel de fiscalizar o gasto público. Sabidamente, a despesa de Porto Alegre cresceu sempre acima da inflação, com a concordância, quando não com o estímulo da Câmara de Vereadores, que deixa de cumprir o seu papel de controlar, e esta é a função principal dos poderes legislativos desde 1215, desde a Carta Magna. O Legislativo foi criado para cumprir esse papel, não para criar despesa, não para distribuir benefícios e favores para os amigos, para os companheiros e para as corporações existentes na cidade. E, no entanto, boa parte dos senhores vereadores parece que só cuidam disso. Eu não irresponsabilizo a Câmara de Vereadores em relação à crise fiscal da cidade, e nós estamos enfrentando boa parte dessas dificuldades porque a Prefeitura, de fato, está quebrada. Não podia estar quebrada tendo alguém que é pago para fiscalizar. Exatamente. E outra coisa, Pugina. Penso... Correta essa avaliação aí, essa análise. Perfeita. E outra coisa, eu vou agregar, vou ter a ousadia de agregar o teu pensamento, uma outra coisa. Se o chefe do Poder Executivo insistentemente refere que não há recursos, que não visualiza a receita, que não há possibilidade da Prefeitura, enquanto entidade, obter créditos, isso é um espanta empresário e um espanta investidor. Isso, na verdade, não condiz com a administração. Administrar significa gerir. A questão relacionada ao orçamento, talvez, se projetada num cenário mais adiante, com mais criatividade, pode resultar. Porque as calçadas aqui em Porto Alegre, por exemplo, algumas, José Silvas, já estão se transformando em caso de polícia. Outra coisa, eu como advogado não consigo visualizar senão de outra forma. O volume de precatórios vem crescendo com relação à indenização de pessoas que tombam em bueiros, José Silvas, carros que são danificados por má administração das vias. As pessoas que se machucam, às vezes, ficam impossibilitadas de trabalhar e caminhar porque caem em bueiro, em calçada mal arrumada. Quem é que paga isso? O precatório. Mas o precatório não existe. O que existe é dinheiro advindo de imposto. Então, quando a nossa querida ouvinte, a Rejane Mota, aqui nos manifesta que nós estamos falando as coisas certas, é porque realmente nós temos a oportunidade aqui de fazer a voz do que a maioria da população tem vontade de dizer. Porque nós estamos vivenciando um período crítico em Porto Alegre.
sabe? Isso que tu disseste é muito verdadeiro. A finalidade principal do Poder Legislativo não é legislar apenas, é fiscalizar. Isso é texto constitucional. Ela que aprova o orçamento. E o que eu disse vale para a Assembleia Legislativa e vale para o Congresso Nacional, na mesma proporção. A simetria, a Constituição Federal é simétrica. O que vale para o Congresso se repica na Assembleia e depois é esparramado, porque são 5.567 municípios. Todos têm essa atribuição. Só que o que acontece, Pugina? São feudos. É maioria para cá, minoria para cá, é o lobby daqui, é o lobby de lá, e abdicam da prerrogativa maior do legislador, qual seja, fiscalizar e implementar o aperfeiçoamento das leis. Mas não acontece, e não é só aqui, viu, Pugina? Não é só aqui. Isso que eu digo, é um problema comum aos legislativos brasileiros que se desviaram completamente da sua função primordial, que é a questão orçamentária. É lamentável. Vamos adiante, então, dizendo que a luz em todos os sentidos, luminária, iluminação técnica e decorativa. As tendências mais modernas em decoração decorativa e técnica estão desfilando lá nas lojas da luminária. É espetacular. Por isso é que se diz que a luz em todos os sentidos. Se você quer fazer o seu projeto, você pessoalmente quer contratar um arquiteto, né, especialista em luminoteca, um projetista de iluminação, puxa vida, o caminho chama-se Luminária. 2 lojas extraordinárias, bem situadas em Porto Alegre, estrategicamente situadas. Uma na Quintino Bocaiúva, bairro Moinhos de Vento, número 877, e outra lá na Tristeza, na Venceslau Escobar, 2150. São sensacionais, atendimento espetacular, gente competente, atendimento personalizado. Profissionais para fazerem instalações também são indicados, gente altamente competente, responsável. Ok? Então, tudo de bom. Telefones da Luminari é o 51 30 19 6877 e o 51 32 68 29 29. luminari@luminari.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação desfilam lá na Luminari, ok? A luz em todos os sentidos. Vamos adiante dizendo que a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, que é uma das maiores administradoras de condomínios do país, com sede no estado, Porto Alegre e também lá em São Paulo. Ela tem um espaço muito grande, conquista cada vez mais o mercado de administração de condomínios, de imóveis lá em São Paulo, a auxiliadora predial, a empresa gaúcha, com mais de meio século. Então, espetacular. Telefones da auxiliadora predial em Porto Alegre é o 51 32 16 6100 e lá em São Paulo, 11 23 48 4000. E o site da auxiliadora predial é auxiliadorapredial.com.br. É um negócio maravilhoso você entregar seus imóveis para a auxiliadora predial fazer a gestão. É espetacular. E a Cobase, né, minha gente? É líder absolutamente no varejo pet do território, no continente verde e amarelo chamado Brasil. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Ela tem mais de 70 lojas em todo o país e agora tem 4 no estado gaúcho. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Então, as lojas são no Shopping Canoas, no Barra Shopping Sul, no Cristal, no Praia de Bela Shopping e no Shopping Iguatemi. São 4 lojas fenomenais que vale só a visita, já vale muita coisa, porque são lindas, maravilhosas as lojas da Cobase, ok? Muito bem, Percival Fugiano. Olha, nós estamos vivendo um período em que, na reta de chegada de uma campanha eleitoral, os candidatos praticamente saem da cena das preocupações e a sociedade se volta para as pesquisas. Só se fala de pesquisa, como estão as pesquisas, o que vai dar na próxima, estamos na expectativa da pesquisa, e as questões programáticas, etc., isso aí perde importância perante as tais pesquisas eleitorais. Hoje o jornalista Cláudio Humberto assina um comentário e uma análise sobre pesquisas eleitorais, que eu anotei aqui as observações que ele fez. Ele disse que 4 dias antes da eleição, em 2016, o Ibope, nos prognósticos que fez há 4 dias da eleição, errou 45% das pesquisas feitas ficaram fora da margem de erro.
E o Datafolha ficou com 63% das pesquisas que fez, ficaram fora da margem de erro. Portanto, as pesquisas erram e erram muito e, na verdade, segundo ele, erram mais do que acertam. O que não é de surpreender. Só que há alguns erros que ficam completamente fora de todo o esquadro, como a própria eleição do Dória, que tinha 22% na pesquisa e venceu no primeiro turno, que é um caso emblemático. Não? Bom, então, agora, esta subida do Haddad, Globo News, aquela jornalista Lopretti, Renata Lopretti, comunicando a pesquisa do Datafolha, se não me engano. Então ela disse, o Bolsonaro estava com tanto, oscilou para tanto, subindo, oscilou para tanto, subindo, oscilou para tanto, subindo. Haddad estava com tanto, cresceu tanto, aumentou tanto e evoluiu para tanto. Enquanto subia, oscilava. O outro crescia. Pô, olha, que falta de pudor, que falta de noção. Quer dizer, como é que se presta para fazer um papel desses? Quer dizer, dando tratamento diferenciado para os, passando ideias equivocadas, dando a informação e trabalhando a informação de uma forma para desorientar ou induzir o telespectador a uma outra avaliação. Então, temos que ficar muito atentos a essa questão das pesquisas, ao relato e ao tratamento que a imprensa dá. Essa palavra que tu usou, induzir. Este é o problema maior que existe. Porque eu entendo o seguinte, que a pesquisa, ela acaba induzindo. E acho que nós vivemos uma democracia e tal, mas a pesquisa, ela tinha que ser proibida um tempo antes da eleição. Porque o que ela faz? Muitos cidadãos que gostariam de votar num determinado candidato. Eu só nem dúvida, os duvidosos. Aí, de repente, mas o meu candidato, pela pesquisa, não vai emplacar. Então, tem gente que quer votar em quem vai ganhar. Né? Como que é? Tem uns que querem votar. Sim, eu vou votar no fulano porque o fulano vai ganhar. Tal, né? Então, a pesquisa acaba desvirtuando isso aí tudo. Então, é por isso que é problemático, que acaba influindo e, no meu entender, de uma forma negativa no resultado de uma eleição. Outra coisa que eu acho uma coisa que não tem explicação, não importa as composições partidárias para ganhar tempo. Quer dizer, tinha que todos terem o mesmo espaço. Todos estão no mesmo par, todos estão buscando a mesma posição, é Senado, é Presidente da República, governo do Estado. Quer dizer, dá um pio, tá compreendendo? Que é uma vergonha, é deboche, é uma graça, o que eles dizem, né, nos seus espaços. Candidatos a deputados, especialmente. Quer dizer, é uma vergonha. E outra coisa, as acusações, o nível da campanha está horroroso. É só acusações dos presidenciáveis contra, é uma baixaria, uma verdadeira baixaria. Isso aí o Tribunal Regional Eleitoral e o próprio Congresso tem que reavaliar e acabar com esse negócio. Cada um faça a sua campanha dentro de um padrão X, tá? Absolutamente rigoroso. Dentro do seu programa de governo. Exatamente. E ponto final. Não ficar tomando conhecimento do outro e fazendo acusações. Isso aí é uma vergonha, absoluta uma vergonha. Quer dizer, uma perda de tempo também que nós pagamos esse espaço, essas coisas todas aí, e ninguém colhe nada, ninguém adquire nenhum tipo de conhecimento com essas manifestações que se vê de deputado. Vota no 300 e 400, vota, eu sou o João das Neves. Mas o que é isso aí? O que o cara disse? Botou a lata ali, alguém vai votar no fulano por causa que viu ele na televisão, então? Jesus, sabe? Esse negócio das pesquisas, havia no Senado da República uma personalidade do mundo político inatacável. O senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina. Um homem que foi tudo na vida pública, à exceção de presidente e vice-presidente da República. Foi senador, governador, vice-governador, deputado estadual, federal, prefeito e vereador. Tudo que havia matéria de eleição passou. No Senado da República, ele apresentou uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei federal, Jurandir, determinando o seguinte: nos 10 dias que antecedem ao pleito, é proibida a veiculação da pesquisa eleitoral. A pesquisa não fica proibida, a pesquisa não vai aniquilar a mão de obra daqueles profissionais que atuam neste segmento, os institutos continuarão a desempenhar as suas tarefas e fomentar as estratégias dos candidatos. E candidato que não faz pesquisa, hoje, não precisa nem disputar a eleição. É perda de tempo, é rasgar dinheiro. Então, o que significa isso, Jurandir? Um senso crítico.
Eu vou mais do que tu. Além de desvirtuar a eleição, eu vou usar uma palavra um pouco mais pesada aqui, mas é fruto de muito neurônio que eu já venho perdendo em torno desse assunto. Com muito prazer eu me debruço em torno disso. Eu diria que o voto advindo do cenário vinculado às pesquisas, ele torna o voto ilegítimo. Ele ilegitima a tua vontade, porque tu deixa de votar no C, no D e no E, José Silvas, para votar no A ou no B, porque a relação é paternalista. Ninguém quer perder voto. Ninguém quer sair de casa, Pugina, e ir lá sufragar um candidato que sabe-se não vai chegar lá. E com relação às pesquisas, sobretudo estas 3 últimas e das próximas que virão, eu penso que isso já se tornou caso de polícia. É caso de CPI, e infelizmente CPI no Brasil é palco, é holofote, é nada, porque ela resulta apenas num relatório. Agora, o que nós estamos presenciando aqui é muito interessante sob a perspectiva, José Silvas, dos resultados. Sabe por quê? Porque quem lidera a pesquisa é quem menos gasta dinheiro público, é quem menos tem espaço de rádio, é quem menos tem espaço de televisão e é quem é mais atacado. Estou me referindo ao capitão Jair Bolsonaro. Nem está em campanha. Não está em campanha. E ele, por não gastar, por não ter espaço, enfrenta todo o maquinário político partidário que usufrui de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então, eu penso, creio, afirmo e digo aqui ao vivo, as próximas pesquisas eleitorais poderão nos revelar verdadeiras fraudes em termos de resultados, não só na eleição presidencial, mas nas eleições estaduais. Porque o que nós estamos vendo e observando é que há um descrédito tão grande com as ditas personalidades da política, que pode acontecer de quem está liderando pesquisa para o Senado e para a Câmara Federal pegar uma boa suplência, José Silva. Eu diria também, dando uma derivada aqui, que eu diria que é a última chance de acontecer alguma coisa certa no Brasil. Se não acontecer alguma coisa certa no Brasil nessas eleições, podem ter certeza, o Exército vai se manifestar de maneira diferente, muito forte. Tenho certeza disso aí. Os militares estão atentos, estão controlando todos os desdobramentos dos acontecimentos da nação. Eles estão com o copo praticamente cheio, tá? Então, quem tem que cuide, porque está no limite o negócio. Parem de brincar, tá? Hoje eu vi uma manifestação dessa campanha aí dessa rede aí, que ensina muito mais vagabundagem que outras coisas, de um cidadão o que eu quero como é que é? Brasil que eu quero? Brasil que eu quero. Ele disse, eu quero um Brasil que o STF defenda a nação, os direitos constitucionais e não os ladrões. Até me admirei botarem essa manifestação, tá compreendendo? Quer dizer, veja o nível que está de relevância, de indignação da nação brasileira em relação às maiores cortes judiciais, jurídicas do país. A propósito do que tu estás dizendo, Silvas, a Folha de São Paulo ostentou, acho que a palavra é boa, ostentou uma entrevista com o ministro Barroso. Olha, é de cair sentado. Foi o Estadão. Não, Folha de São Paulo. Folha de São Paulo? Folha de São Paulo. É de cair sentado. O ministro disse simplesmente o seguinte na entrevista. Eu escrevi para não correr o risco de errar. Há gabinetes do Supremo Tribunal Federal. No plural. No plural. Há gabinetes distribuindo senha para soltar corruptos. Ele está se referindo aos gabinetes dos colegas dele. Claro que o distribuindo senha é figurativo. Para mostrar a quantidade de manifestações, de expedientes e decisões nesse sentido. Dá a entender que há uma fila, né? E mais, dá a entender que é a quantidade uma mesmo. Fila. É a quantidade mesmo. Tem muita demanda. O jornal todo dia está noticiando. Sem qualquer forma de direito. E numa espécie de ação entre amigos. Ele está falando, aí a jornalista que o entrevistava insistiu que ele desse o nome, ele desconversou e não deu, mas nós todos sabemos de quem ele está falando. Não precisa ele dizer? Não precisa dizer, nós todos sabemos de quem ele está falando. Então
Este testemunho eloquente dado pelo ministro, e fica por isso mesmo. Isso aí é o que eu digo, né? Não há respeito nem entre os próprios Aí se justifica o que o leitor... Exatamente, esse cidadão disse nessa matéria do Brasil que eu quero. Que vergonha! Tem uma coisa mais grave que aconteceu ainda, hoje à tarde. O ministro Barroso emitiu uma nota que está publicada no site do Supremo Tribunal Federal, em 12 linhas. Sua Excelência, que merece o respeito, é um constitucionalista mesmo, embora de uma escola, né? Mas é um constitucionalista de respeito, professor catedrático, mas pertence a um veio do direito constitucional que não é o mais convincente. Sua Excelência, José Silva, emite uma nota de 12 linhas dizendo que utilizou expressões demasiadamente ácidas. Aqui vai uma manifestação. É inconcebível que um ministro do Supremo Tribunal Federal, após uma entrevista no jornal que tem a maior circulação impressa do Brasil, tem um site que ultrapassou já, não sei a casa de quantos acessos, José Silva, emita uma nota oficial reparando a sua entrevista. Sinceramente, José Silva. Mas ácido é ácido. Ácido é ácido. Irônico é irônico. Pingo em I, pingo em J, é pingo em I, pingo em J. E o ministro utilizou a expressão no plural. Ele disse gabinetes. Nós sabemos que se ele tivesse dito gabinete, tinha um endereço só. Mas não, ele disse gabinetes, Jurandir. Ele falou no plural. Sei que são 11. O telespectador do Atividade já está careca de saber que são 11 ministros. Agora ele utilizou o plural. E aí, ao meio da tarde, é publicada uma nota oficial, onde ele faz uma meia-culpa. Me desculpe, Sua Excelência, com todo o respeito e por aquele voto magnífico que ele deu há 3 sextas-feiras atrás, indeferindo o registro de alguém que nunca o teve. Mas Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, emitiu uma nota que colide com a essência da sua entrevista. A verve do ministro na Folha de São Paulo me serve. O Brasil que eu quero tem ministro do Supremo que dá entrevista e diz o que ele disse. Esse é o Brasil que eu quero. Muito bem. Ele meio que se desdisse depois nessa nota ali, né? Não era bem isso e tal. Porque ele sentiu que ele pegou forte, né? Falou Pegou forte, forte. mas é verdadeiro. Ele tem imunidade. Ele disse é verdadeiro. Verdade. Quem não sabe que o ministro disse a verdade? O maior estudioso do Supremo Tribunal, senhoras e senhores, estudantes de direito, o maior estudioso do Supremo Tribunal Federal hoje vivo no Brasil se chama Francisco Falcão. Tá? Escreveu vários livros, artigos, escreve na Folha de São Paulo. Ele tem uma estatística que é arrasadora, Pugina. 88% das decisões do Supremo Tribunal Federal são monocráticas. 11% pertencem às turmas e menos de 1% vai ao plenário. Então é importante que a gente lide com números, Jurandir, números. O país, então, assiste toda semana uma grande pauta do Supremo e aquelas pautas que estão lá acumuladas há 15, 20, 18 anos. Como que isso não brota? Foi necessário mais de 20 anos para o Supremo arquivar uma demanda em torno da proposta de emenda que reestabelecia o debate em torno do parlamentarismo no Brasil. E eu vou reiterar, é inadmissível, na minha concepção jurídica, na formação que eu tive, daquilo que eu estudo e que muitas pessoas comungam, eu sou mais um só, que um ministro do Supremo, depois de uma entrevista eloquente, revisada e editada, José Silva, emita uma nota. Tem que firmar a posição, é aquilo mesmo. Respeito a nota. Agora, a nota, em alguns trechos, ela esvazia a essência daquela acidez que é legítima. É legítimo. É verdade. Vamos adiante dizendo que vamos falar aqui de Vidrobox Blindex. É um negócio fantástico, né? A qualidade do vidro aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Vidros para toda obra. Vidros para a construção civil passam por Vidrobox Blindex, ok? Box para banheiros com película de segurança, né? Nós temos aí portas automáticas, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, tudo aqui, um Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex 33024343, site exatamente vidrobox.com.br. Pensou em vidro?
vidro para a construção civil, só pode pensar Vidrobox Blindex. Está aí agora, né, minha gente, o CIERS, que é PhD, é o mais importante, é o mais qualificado, mais estruturado do Brasil, o CIE do Rio Grande do Sul. Que coisa maravilhosa. CIERS é um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Alô, estagiários, você que quer saber qual é o seu destino, qual é a sua tendência profissional futura, passa por um estágio no CIE do Rio Grande do Sul. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de novas oportunidades, como você vai dar uma olhada. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIERS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIERS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Vamos adiante aqui no Atividade, quase 26 anos sempre ao vivo, né? Programa Atividade, está aí sempre, né? Em várias emissoras, agora estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, tudo de bom é aqui, tá? 511 mil pontos de net, mandando no estado gaúcho ao vivo, nos principais municípios nós estamos ao vivo, e estamos também no mundo inteiro, aqui no Rio Grande do Sul, no Mercosul, no país todo, através das plataformas digitais, como o YouTube, o Facebook e o Instagram, ok? Minha gente, se você quer formação e informação política, por favor, acesse pugina.org. Nossos companheiros de bancada está aqui conosco, que são comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por quem? Por Percival Pugina, grande escritor, articulista e homem que pertence à Academia Rio Grandense de Letras. Portanto, eu digo, se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Vamos adiante dizendo que a Algar Engenharia está aí bombando, né? A grife da melhor construção é a Algar Engenharia, que tem sua sede em Porto Alegre, na rua Vila Gabrieta 393, telefone 3339-1250 e o site é algair.com.br. As melhores obras da capital dos gaúchos, do estado e do país passam pela grife da Algar Engenharia, que não abre mão de qualidade e também de pontualidade na entrega das obras. Assim funciona a Algar Engenharia, ok? Está aí muitas das suas obras, né, comerciais, que é o foco da Algar Engenharia, né? É a sua base, né, de atividade, e está aí, como eu digo, nunca abrindo mão da sua performance em qualidade e pontualidade na entrega das obras. São grandes investimentos que não dá para brincar com coisa muito séria, né? Então, estão aí os empresários investindo, né, confiando na Algar Engenharia e ela correspondendo absolutamente nesses grandes empreendimentos comerciais, ok? Isso é um grande empreendimento, um shopping, um supermercado, um grande magazine, etc., uma farmácia, uma joalheria, tudo passa por Algar Engenharia, a grife da melhor construção, ok? Então tá. Vamos adiante dizendo que a Aspecir Previdência é a certeza do melhor futuro. A Aspecir é uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Se você não tem um plano de previdência complementar, está correndo um grande risco, porque sem um plano de previdência complementar é difícil, né, minha gente? Qualquer tipo de dificuldade no seio familiar ou no seu desempenho, você que comanda a sua família, você projeta para lá exatamente dificuldades. Então, tendo um plano de previdência complementar, isso aí está apagado, porque você resolve tudo, especialmente com a Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Cid Lojas de Porto Alegre, quem faz um varejo mais forte. Cid Lojas de Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Percival. Comigo? Sim. Outro dia, gravei um vídeo que foi visto pelo Antônio Augusto. Um vídeo, um comentário seu exemplar. E ele fez um comentário que eu vou tomar a liberdade de repercutir aqui. Porque antes que o senhor faça isso, o senhor me dá mais uma medalha aqui, que eu vou botar aqui
que se um comentário meu serve para uma reflexão de Percival Pugina... Aí tá consagrado. Não, daí deu, né? Preciso de uma outra medalha. Tu vai arranjar para mim essa medalha. Te arrumo. Tá, ponto. Pode tocar a ficha aí. Eu estava falando sobre algo que todo mundo sabe que existe e de que pouco se fala, que é o peso político do Bolsa Família nas eleições brasileiras há muito tempo, em sucessivas eleições brasileiras. O Antônio Augusto disse, é o maior esquema mundial de compra de voto. E não se fala nisso. E fica assim. Porque estamos falando, os beneficiários do Bolsa Família são 46,6 milhões de pessoas. 46,6 milhões de pessoas. Isso ou aí seja, é 1/3 da população que vota. 20% da população brasileira é beneficiada do Bolsa Família. Agora vocês imaginam, estas pessoas que estão no padrão mais miserável da sociedade brasileira, há muitos anos, há décadas, recebem a informação de que esta bolsa que ele recebe é dada a ele por um partido político. Que se este partido político não estiver no poder, ela vai ficar sem a Bolsa Família. É esta notícia que ele recebe. E aí vem a chantagem eleitoral. Bem, eu não estou aqui dizendo que o Bolsa Família não seja necessário, mas ele não pode ser o mecanismo pelo qual se atende à questão social no Brasil, porque isto representa a estagnação de todas estas pessoas. Eu estou falando de 46,6 milhões de brasileiros, uma questão demográfica, num padrão de miséria. Toda a ação deveria convergir para criar condições para que as pessoas, aos poucos, emerjam desta realidade para uma realidade melhor, em que elas passem a cuidar proporcionalmente, ao menos, um pouco melhor de si mesmas e não dependam exclusivamente do Estado. Porque ao criar isso, eu vejo o cenário de Cuba, estagnação na pobreza, eu vejo o cenário da Venezuela, estagnação na miséria, e eu vejo que convém isso politicamente porque você cria uma condição de estagnação onde o IDH não cresce. E é por isso que, passados todos estes anos, o Brasil perdeu 19 posições no índice de desigualdade social. Isso não se fala no Brasil. Graças ao que não é feito, enquanto só é feito o Bolsa Família, o Brasil amplia a sua desigualdade social interna, porque aqueles que emergem disso ou que estão fora disso crescem e aqueles permanecem estagnados. Exatamente. Olha, isso é profundamente desumano, além de ser politicamente desonesto, ameaçador, humilhante, agressivo, impróprio. porque o Bolsa Família, ele a rigor, tudo bem, presta uma assistência à pessoa desamparada e tal, mas ela não pode se limitar a ficar nisso ali. Cria dependência absoluta. Porque começa assim que já aquele que está recebendo não quer pegar um emprego que surge porque ele vai perder o Bolsa Família. Então eu vou ficar, por que eu vou trabalhar? O que esse programa tinha que determinar é que isso aqui seria uma ajuda por um período em que o cidadão iria sendo encaminhado para alguma atividade e depois disso ele teria que se dedicar a essa atividade e abrir mão do Bolsa Família, deixar de receber, que não pode ser uma assistência permanente, claro, como se tornou aqui. Então as pessoas não querem mais, para que eu vou pegar o emprego, recebo, porque aqui eu tenho 3 filhos, tal, mas a mulher e tal, né? Então esse é o problema. Ok, fala, Antônio Augusto. Eu queria fazer uma abordagem nessa linha que vocês estão ponderando aqui, que essa questão do Bolsa Família se converter num mecanismo institucionalizado de captação ilícita de sufrágio, isso é voto aqui no Tribunal Regional Eleitoral, isso já foi votado lá no Tribunal Superior Eleitoral, isso já foi pautado e votado, diluído em acórdão no Supremo Tribunal Federal, né? Então, o que acontece, Pugina? Juridicamente, a expressão bolsa, ela não tem contorno de salário, ela não pode ser jamais sinônimo de profissão. O Bolsa Família tem início, maturação e término. O objetivo do programa Bolsa Família não é converter o titular da conta do Bolsa Família num dependente até a sua morte
num subsídio estatal. Da renda mínima permanente. Não pode. Inclusive, há a súmula aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o melhor do Brasil, diga-se de passagem, onde ficou consignado o crime de falsidade ideológica pela mentira ou uso indevido do Bolsa Família. Portanto, isso é muito grave, Pugina. E em ano de eleição, o aspecto psicológico que envolve o Bolsa Família acaba redundando no quê? Nesse temor referencial à perda do subsídio estatal. Isso é muito importante. Porque, na verdade, tem partido que assumiu isto como sendo seu e é entendido lá na ponta como sendo uma generosidade que é inerente àquele partido político, que se ele não estiver no poder, ela não recebe. É isso, uma dependência quase orgânica. Orgânica, e como se aquilo fosse vitalício. E mais, oportunamente, um outro assunto que eu vou abordar aqui, que o nosso telespectador merece. O Supremo Tribunal Federal, por enquanto, por 5-2, né, já definiu que os votos, os eleitores que 6-2, os votos dos cidadãos que não se alistaram biometricamente não poderão votar. E é importante porque havia uma torcida para que o Supremo chancelasse isso. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, como os dois tribunais superiores têm uma relação umbilical pela matéria da eleição, já disseram que a biometria tem prazo, tem calendário, tem cronograma. Então, se quase 4 milhões de brasileiros não votarão, é assim. Há uma lei federal que disciplina isso da década de 80, que foi incrementada, José Silva, nos anos 90, nos anos 2000 e na década de 10 para frente. E um partido político como o PSB foi às portas do Supremo postular que fossem validados esses votos. Negativo. Como diz o nosso querido Milton Cardoso na Bandeirantes, negativo, cara pálida. Te mandou um abraço ontem ao vivo lá, à noite da Bandeirantes. Muito obrigado. A recíproca para o Milton Cardoso é exatamente igual, porque é um competente jornalista, extremamente esclarecido, um programa espetacular que ele desenvolve na Rádio Bandeirantes, espetacular. Os cumprimentos e o nosso passo à disposição aqui para o nosso amigo Cardoso, uma hora chegar aqui e bater um papo com a gente. Será muito bem-vindo. E aí, José Silva? Não, cara pálida, o Supremo diz que não vale. É importante, vamos ser bem sinceros, José Silva, tu aqui no Atividade nos permite essa oportunidade da franqueza, do jogo direto. A missão do partido político, Pugina, é justamente defender o sistema, dentre os quais a legalidade, dentre os quais o voto. Então, os partidos políticos, que são os maiores atores do cenário da campanha eleitoral, justamente eles é que deveriam ter a competência e a humildade de se associar ao TSE e fazer isso se disseminar. Olha, tem que fazer o alistamento biométrico. Aí, aos 44:30 do segundo tempo, de um jogo ruim, eles vão lá e pedem uma liminar. Parabéns ao Supremo que disse não. Não vão votar, ponto. É interessante observar-se, aliás, o comportamento dos principais partidos políticos brasileiros, que alguns olham para os seus candidatos se dessorando, ao menos nas pesquisas eleitorais, e não entendem o fenômeno. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando é que vocês estão fazendo política, cara pálida, para usar a expressão do Milton? Quando é que vocês estão fazendo política? Quando é que vocês estavam em contato estreito com a sociedade, não cuidando apenas dos seus próprios interesses partidários e eleitorais? Quando é que vocês estavam conversando com as pessoas sobre o futuro do Brasil? Quando é que vocês estão fazendo aquilo que devem fazer, na medida em que se constituem em partido político? Agora se surpreendem que alguns candidatos sobem e vocês dessoram? Mas dessoram porque deixaram praticamente de existir. Quem fez política subiu, quem não fez política ficou parado. E sem política não se faz nada, Pugina. Não se faz nada. José Silva, eu queria fazer um registro. É uma pena que não façam, porque nós precisamos de bons partidos políticos. Mas vamos chorar o leite derramado. Como participante da atividade aqui, onde a gente vai, eu tenho aqui, por exemplo, dois cidadãos maravilhosos, o professor Marcelo Schenck Duque e o contador Maurício Gatti, que é o vice-presidente do SESCOM RS. Duas personalidades que me disseram
com muita naturalidade que assistem a nossa programação aqui. Beleza. E eu quero te dizer, dar um depoimento, como eu sempre faço, isso eu aprendi com meu pai. E eu penso que é muito importante isso. Eu era estudante de Direito e assistiu a atividade. Hoje eu integro essa bancada aqui e tenho a oportunidade de conviver com pessoas E como enriquece vocês. a nossa bancada, como Percival Pugina e Júlio Dias Soares, né? Mas eu convivo Enriquece, com vocês. dá uma credibilidade singular para o programa, evidentemente. E isso é importante, José Silva. 26 anos no ar com essa carteira de Segurinha deu anunciante. bom, né? Deu bom. Não, Mas é maravilhoso. Mas é uma coisa digna. Uma cartela de anunciantes que investem, que acreditam, que fazem com que isso aqui funcione, vá para o ar, na RDC TV, que é uma televisão que tem uma progressão geométrica de credibilidade, de audiência. Então, José Silva, é uma trincheira que nós temos aqui. Essas pessoas que se manifestam carinhosamente, alguns divergem, mas nós temos essa oportunidade, José Silva. Claro. Eu te parabenizo, porque manter uma máquina dessas ligada 26 anos é tarefa para Hercúleo. Então, deixa eu aproveitar e dar um abraço também, porque hoje eu também cheguei numa empresa lá na Direct Financiamentos e o Jorge Luiz Souza, que é o CEO lá, me recebeu. Conheço, acompanho aquele programa maravilhoso que vocês desenvolvem. Que coisa. Temos que então, ficar... para o Jorge Luiz Souza, aquele abraço também. Né? Bastante envaidecidos ficamos com a sintonia de pessoas tão importantes, tão queridas, evidentemente, que valorizam tanto o nosso espaço. Muito obrigado. Quero incluir aqui a professora, escritora Zélia Sampaio, da Academia Rio Grandense de Letras, que assiste cotidianamente também a atividade e sempre comenta comigo quando nos encontramos. Maravilha. A Zélia, que estava sentada na primeira fila no dia que nós fomos lá assistir a posse do Pugina e o discurso que ele proferiu lá. Ela estava na primeira fila. Maravilha. Vamos adiante dizendo que Grupo Zafre, Orgulho de Gaúcho. Minha gente, ele promoveu um espetáculo, André Bocelli, no estádio Beira-Rio, no último domingo. Espetacular. Só um grupo com esse sentimento, né? E que estende a sua clientela, a sua origem, ao seu estado, ao seu país. Veio gente do Mercosul, de Santa Catarina, no Paraná, de vários lugares do país, né? Do interior do estado, para assistir esse espetáculo de um tenor que é um dos maiores ícones, né, artísticos do planeta, né? Simplesmente André Bocelli. Então, um estádio maravilhoso, lotado com toda aquela chuva, ninguém arretou pé, sensacional. Os cumprimentos ao Grupo Zafre, Orgulho de Gaúcho, como eu digo. E rapidamente aqui vamos ver também quando é que a gente faz um grande rancho com melhor compra, melhor produto, melhor preço, melhor atendimento, tudo de bom. Rede Zafre de Supermercados, Supermercado Zafre, dá uma olhada. Ok, vamos chegando ao final do nosso programa. Pugina, teria mais um recadinho para dar aí? 20 horas e 12 minutos. Sim, Argentina, Chile, Paraguai, Canadá, Peru se manifestaram perante a ONU, o Tribunal Internacional da ONU, em relação à situação criminosa e delinquente do governo da Venezuela. Olha, uma manifestação fortíssima, denunciando os crimes de detenção arbitrária, assassinatos, execuções extrajudiciais, torturas, abusos sexuais, violações, atentados contra o devido processo. Interessante que tem partidos políticos aqui no Brasil que apresentam a Venezuela ainda como uma referência, que jamais abriram a boca para tecer a mais tênue crítica. Nada. Um silêncio aquiescente em relação aos crimes e manifestações de apreço sempre que alguém os critica. Interessante, né? Mas falam do que aconteceu aqui no Brasil há mais de meio século. Aí eles são absolutamente intolerantes. Eles não vê que está enchendo de venezuelanos, eles não veem. Programa Atividade se despede. Amanhã, 19 horas, mais uma edição do nosso programa, como acontece há quase 26 anos, sempre ao vivo. Boa noite, até lá. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.